Meus irmãos, agora vamos para o tópico de número 3, que vai falar sobre a fórmula e o método do batismo. E como é costumeiro, esse tópico ele vem com 3 subtópicos. O primeiro subtópico vai falar sobre a fórmula trinitária do batismo. Segundo, vai falar sobre a forma herética do batismo. E o terceiro tópico vai falar da imersão, o método bíblico do batismo. E falando da fórmula trinitária, meus irmãos, do batismo, nós sabemos que durante a grande comissão, Jesus orientou os seus discípulos quando ele disse: "Portanto, ide e fazei discípulos a todas as nações, batizando-os", observe, meus irmãos, que Cristo dá uma ressalva, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você, porventura, ou conhece alguém que foi batizado somente em nome de Jesus, eu lamento vos dizer que não teve eficácia, porque o ensinamento bíblico e de Cristo é que o batismo deve ser em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Esta fórmula ou este método trinitário que traz este ensinamento do Deus triuno, que são as 3 pessoas que juntas se formam em um, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E nos aprofundando aqui na teologia, os irmãos sabem que esse é um ensinamento da teologia da pericorese, onde nós vemos essa junção, ainda que nós não consigamos, meus irmãos, compreender a fundo, mas nós aceitamos e crendo por fé. E estas palavras foram ditas pelo Senhor Jesus lá em Mateus, o capítulo 28 e o verso de número 19. Então, essa fórmula, meus irmãos, trinitária do batismo cristão, então, essa é a fórmula trinitária do batismo cristão. Isso porque esse texto cita as 3 pessoas da Trindade. Quem é ela, meus irmãos? Vamos lá? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Um só Deus. 3 pessoas distintas, com uma só essência. Aleluia! No rito do batismo, meus irmãos, portanto, a orientação de Jesus, ela precisa ser seguida pela invocação do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se não houve esta citação, se não houve esta invocação, meus irmãos, não teve eficácia. Você precisa ser batizado novamente. Mas não se sinta excluído, pois o batismo ela está disponível para todos. Já o segundo subtópico vai falar de mais uma fórmula, meus irmãos, que é a forma herética do batismo. E nós sabemos que nem todos os grupos dentro da nossa tradição cristã seguem esta forma trinitariana. Há grupos, meus irmãos, que seguem um tipo de doutrina modelista. Um exemplo são os unicistas. Nós sabemos que esse grupo, meus irmãos, batiza os seus membros somente em nome de Jesus. E conforme nos ensina a Bíblia, não tem validade. E o suporte bíblico deles, meus irmãos, é buscado em alguns textos do livro de Atos, onde supostamente se negaria a prática trinitariana. Você pode ler isso lá em Atos capítulo 2, o verso de número 38, o capítulo de número 19 e o verso de número 5. Então aqui, meus irmãos, convém dizer que esses textos não negam a fórmula trinitariana, nem tampouco nega a trindade de maneira alguma. Na verdade, o que é dito é que o batismo era feito na autoridade de Jesus, isto é, naquilo que ele fez e ensinou. Já o terceiro subtópico, meus irmãos, o nosso terceiro e o último
subtópico vai falar da imersão, que é o método bíblico do batismo. Então, o método bíblico do batismo, meus irmãos, é por imersão, é o corpo todo. Ou por acaso você já ouviu alguém ser sepultado e sepultarem somente a cabeça do defunto e todo o restante do corpo fica fora? Não, quando nós morremos por completo. Todo o corpo deve ser imerso. Nem é por aspersão e nem é como um método que foi desenvolvido por outra igreja aí durante a pandemia, que se enchia um balde e colocava-se a cabeça dentro somente. E o líder dizia está batizado. Não, também não tem validade. O método bíblico cristão ensinado por Cristo, ele é o método trinitariano e o método por imersão. Então convém dizer, meus irmãos, que não há vestígios de prática do batismo por aspersão no Novo Testamento. Não. Sabemos que essa prática é muito praticada pelos nossos irmãos católicos. E esse tipo de batismo se caracteriza por aspersão de água sobre o candidato. Entretanto, o texto do Novo Testamento mostra claramente que o batismo nos dias bíblicos era por imersão. A palavra grega baptizo possui o sentido de mergulhar e submergir. Tanto na Bíblia como fora dela, vários textos bíblicos mostram a prática bíblica do batismo por imersão. O povo saía para ser batizado por João dentro do Rio Jordão. Está lá em Marcos 1,15. E da mesma forma, quando foi batizado Jesus saiu da água. João batizava aonde havia muita água. João capítulo 3 e o verso de número 23. Travou? Pois bem, meus irmãos, vamos para a nossa conclusão. Nós que expomos esta lição com muita clareza, é um assunto de fácil compreensão. Eu acredito que esse subsídio vai servir de muita ajuda para você, para os seus alunos em sua sala de aula. E você que também é aluno, com certeza você está saindo desta videoaula com mais conhecimento. Então nós procuramos abordar, meus irmãos, as questões mais relevantes concernente ao batismo em águas. Mostramos que, embora não tenha a atribuição da salvação a quem dele participa, o batismo é sim uma prática que deve ser levada a sério por todo crente que quer seguir as palavras de Jesus. Por meio do batismo, meus irmãos, nós nos identificamos com Cristo Jesus e tornamos esta prática pública a nossa profissão de fé. Então fica aqui o meu muito obrigado, você que tem nos acompanhado, fica o meu abraço do irmão Felipe. Eu lhe peço, como sempre, que você possa se inscrever no nosso canal, deixar o seu comentário de onde você está nos assistindo, quem sabe deixando alguma sugestão, alguma crítica, que também é importante para que nós venhamos a melhorar. A sua opinião está aberta, fique à vontade e dê o seu like. Obrigado e fique todos com Deus e até a próxima lição de número 10. Nós temos um encontro marcado aqui. Que Deus em Cristo vos abençoe.